Romanos 1, do verso 28 até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é o texto nosso que nós vamos usar nesta noite. Pois bem, vamos fazer algumas breves recapitulações para nós nos situarmos no texto em que nós estamos. Carta do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo para os crentes de Roma e para toda a igreja do Senhor em todas as épocas, que podem se valer desta mensagem, deste texto, para aprender com a palavra do Senhor. Paulo escreve, faz questão de dizer que ele é um apóstolo do Senhor Jesus, não por vontade de si mesmo, mas por uma ordem do próprio Cristo, por quem ele foi chamado no caminho de Damasco, primeiramente da morte para a vida, para a conversão, e depois também para este ministério do apostolado, do qual Paulo agora faz parte. Paulo, este servo do Senhor, traz uma mensagem, que é o Evangelho de Jesus, e ele faz questão de dizer nesta carta que estas palavras que ele ensina, este Evangelho que ele prega, não é dele mesmo, mas é o Evangelho de Deus, é a mensagem de Deus aos homens, uma mensagem de salvação. Paulo, além disso, faz questão de dizer que ele não sente vergonha deste Evangelho, antes ele crê, ele confia e ele proclama que este Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crerem, porque através desse Evangelho a justiça de Deus é revelada aos homens. E de qual justiça Paulo está falando? Paulo está falando sobre a justiça que cada um de nós precisa, porque não temos justiça, e aquilo que fazemos, ainda que pareça justo aos olhos dos homens, diante de Deus não passam de trapos imundos, e por causa dessa nossa injustiça própria, por causa dos nossos erros, os nossos pecados desde o princípio, nós estamos em dívida com Deus, e diante de Deus nós somos reprovados, e por causa disso mesmo Paulo nos fala que o Evangelho revela a justiça de Deus, que é a obra de Cristo Jesus, que esse sim tem a justiça plena, praticou a justiça, jamais pecou, e quando ele oferece um sacrifício substitutivo lá na cruz, assumindo o nosso lugar, a justiça que é dele é imputada sobre nós, é colocada sobre nós, para que mediante a justiça dele, nós sejamos aceitos por Deus. E é este Evangelho que mostra esta realidade, a realidade do estado precário do homem, e da obra que Cristo realizou para a redenção do homem. É este Evangelho que Paulo quer anunciar, não apenas lá em Roma, entre aqueles irmãos que já conheciam este Evangelho, e então ele queria ajudá-los a conhecer mais profundamente e a proclamar este Evangelho também a outros lá em Roma, como ele também deixa claro a sua intenção de ir a Roma, passar um tempo com aqueles irmãos, ensinando e aprendendo, e depois, posteriormente, ser lançado numa plataforma missionária para alcançar aqueles que moravam naquela época na Espanha e que ainda não conheciam a Cristo. Esse é o contexto desta carta e as informações mínimas que você precisa saber sobre ela. O que nós vimos até aqui é que, depois dessas apresentações todas, Paulo começa pelo ponto mais duro, mas o ponto absolutamente necessário pelo qual o Evangelho precisa ser apresentado, que é mostrar a realidade do homem. E Paulo começa a mostrar essa realidade, dizendo, a partir do verso 18,
que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade dos homens que detêm a verdade e abraçam a mentira. E o que Paulo quer mostrar com isso é a realidade de que o pecado e que esses desvios terríveis tocaram a nossa vida a partir do momento em que nós sufocamos a verdade revelada de Deus na nossa consciência, que nos revela Deus, que nos mostra que existe um Criador que deve ser adorado, e nós abafamos isso. E também Paulo faz menção de que não apenas abafamos essa revelação interna na nossa consciência, mas também nos negamos a enxergar a revelação externa através das coisas que Deus criou, e elas revelam não só a sua divindade, como também o seu eterno poder. A partir daí nós vimos que Deus, por causa dessa rejeição do homem, o próprio Deus vai entregando o homem à sua própria condição de pecado, como uma forma de disciplina para o homem, uma maneira de manifestar parcialmente a sua insatisfação, a sua ira com o homem. O que Deus faz Deus, uma vez que o homem o rejeita e uma vez que o homem quer negar a sua existência, Deus então ordena que os homens, isso nos últimos estudos de abandono judicial, que é a situação em que Deus deixa de prover ao homem limites para que ele faça o que é certo, e Deus simplesmente deixa o homem à vontade. E nessa situação em que o homem é deixado à sua própria vontade, judicialmente o homem aumenta a sua culpa diante do tribunal de Deus. Além disso, nós vimos que Deus entrega o homem às suas paixões, às suas concupiscências, e por causa disso o homem ele afunda ainda mais no pecado. Ele tem a sua mente reprovada, ele tem uma mente nula, ele tem o seu coração obscurecido, e ele é incapaz de fazer distinção entre o certo e errado. E por conta disso, buscando adorar, porque isso é essencial do ser humano, o desejo, a vontade de adorar alguma coisa, uma vez que o homem abafa a verdade e abraça a mentira, Deus deixa esse homem largado ao seu próprio pecado, e o homem faz o quê? O homem que rejeita Deus, ele passa a adorar a criatura. Uma vez que ele não quer adorar o Criador, ele adora a si mesmo, ou ele adora imagens de si mesmo, ou ele adora imagens de criaturas que existem sobre a terra, que são inclusive menores do que o próprio homem. Ou seja, o homem entra num estado de reprovação total. E esta palavra é a palavra que nos dá um norte e que resume o estudo desta noite, que finaliza o capítulo 1. Reprovados. A partir do versículo 28, que é o texto que nós lemos hoje, Paulo vai deixar clara a situação do homem. É o último estágio de precariedade e de colapso da raça humana e da sua condição diante de Deus. É a sua reprovação. É o próprio fundo do poço para a humanidade, que decidiu rejeitar a Deus e abafar o conhecimento que lhe estava oferecido a respeito de Deus. Vamos ver isso então em 4 partes, e a primeira delas começa a partir do entendimento do que significa esse termo que Paulo vai usar aí no verso 28, que é uma disposição mental reprovável. Deus que já entregou o homem às suas concupiscências, Deus que já entregou o homem às suas paixões infames, agora no verso 8, Paulo diz que Deus então, por este homem haver desprezado o conhecimento dele, o próprio Deus entrega o homem, pela terceira vez aqui no texto, a uma disposição mental reprovável. O que é isso? Bom, em outras palavras, o termo que foi traduzido aí por disposição mental reprovável, não significa outra coisa senão uma mente reprovada, uma mente corrupta, uma mente incapaz de discernir. O homem, com sua inteligência natural, é capaz de fazer coisas fantásticas, como construir aviões, construir carros, construir máquinas, construir equipamentos, como os equipamentos hospitalares, construir
ferramentas e equipamentos que são capazes de tocar objetos ou coisas que são invisíveis aos olhos humanos, como coisas microscópicas, quanto o homem também é capaz de construir objetos como máquinas grandiosas, capazes de escavar túneis embaixo de cidades, embaixo de montanhas, como o homem é capaz de construir grandes estruturas sobre as águas do mar, como ele faz nesses projetos arquitetônicos de ilhas e de grandes cidades. Mas ainda assim, com toda essa capacidade intelectual, Paulo descreve a mentalidade do homem como uma mentalidade reprovada, corrupta e incapaz. Em outras palavras, ele está dizendo: o homem ele pode até atingir um grau grandioso de inteligência e de sabedoria, mas o próprio Deus vai afirmar que esta sabedoria humana ela é loucura para Deus. Por quê? Porque o homem é reprovado em coisas elementares, e essa reprovação em coisas elementares, ela passa pelo fato de que, apesar do homem conseguir, com a sua inteligência, construir máquinas fantásticas, desenvolve essas máquinas, o mesmo homem que cria essas ferramentas, ele é incapaz de discernir entre o certo e o errado. E não poucas pessoas e não poucos casos existem de gente que consegue produzir textos literários extraordinariamente maravilhosos, mas não são capazes de manter a fidelidade conjugal, por exemplo. Outros que são capazes de feitos extraordinários no campo da ciência ou no campo da medicina, mas são um desastre nas suas relações econômicas, financeiras. Outras pessoas que têm uma capacidade extraordinária para construir grandes edifícios, fazer obras suntuosas, mas são incapazes de estabelecer relacionamentos ou cuidar da sua própria saúde mental, o que prova que o homem está num estado de mentalidade reprovável. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é brilhante, ele consegue dentro de uma mesma frase ser brilhante e ser reprovado. É impossível para este homem negar a sua condição. Quando nós olhamos apenas para o lado das grandes obras, das grandes construções, dos grandes desenvolvimentos, nós nos esquecemos que associado a isso, a vida do homem tem campos que são campos morais, tem campos que são campos como os campos afetivos, tem o campo da sua espiritualidade. E o fato do homem conseguir, através da inteligência, fazer grandes obras, não significa que ele está aprovado, porque este mesmo autor de grandes obras, de coisas que são maravilhosas, extraordinárias, ele não consegue discernir o certo do errado. Não apenas isso, mas ele não apenas não consegue discernir o certo do errado, quanto ele também não consegue medir as consequências. E nós estamos aí cercados de casos de pessoas que conseguiram chegar a patamares extraordinários, como por exemplo na vida pública, e de repente, dentro dessa grande construção pública de caráter, de uma biografia, de repente, quando você menos espera, uma dessas pessoas, ou vem à tona a respeito de uma dessas pessoas, informações que são capazes de abalar, destruir e desconstruir toda a reputação e toda a história pública que foi construída, porque simplesmente essas pessoas, o ser humano é incapaz de medir as consequências dos seus atos. Não apenas não discerne o bem do mal, quanto também não é capaz de medir consequências a longo prazo, e por causa disso, muitos comentários como, abre aspas, como que uma pessoa tão capaz, como que uma pessoa tão inteligente, ou como que uma pessoa que chegou nesse patamar, foi capaz de cair numa cilada como essa, ou de fazer algo assim. E o homem não apenas faz coisas loucas, não discernindo o certo do errado, não medindo as consequências, quanto ele faz e sente prazer no erro. O que é mais grave, ele consegue uma autojustificação para os seus próprios erros. É mais ou menos assim. Imagine um pai de família que esteve casado durante 20, 25 anos
construiu um lar, construiu um patrimônio junto com a sua esposa, teve filhos e filhas, uma família maravilhosa, e de repente, num dado momento da vida, este indivíduo resolve, depois de ter se realizado profissionalmente, de ter se realizado como família, de repente esse indivíduo se encanta por uma moça, por alguém que é de fora do seu círculo familiar, e então ele comete com esta moça adultério, e num dado momento ele é descoberto, e quando ele é confrontado, ele ainda é capaz de dizer, e não são poucos os casos como esse, ele ainda é capaz de justificar o que ele fez, como uma busca por sua felicidade. É como se ele estivesse dizendo assim para as pessoas: o que eu fiz e está correto, porque é justo que eu busque a minha felicidade pessoal. Ou seja, a mente não apenas está reprovada e não consegue discernir o certo do errado, não consegue medir as consequências, sente prazer no erro e é capaz de auto-justificar-se por conta de desculpas que são extremamente infundadas e esfarrapadas. Esta é a realidade da mente reprovável. Quando Paulo escreveu isso lá no primeiro século, ele não estava apenas descrevendo a realidade do povo do seu tempo, mas ele estava descrevendo a realidade do homem, a realidade da humanidade, em qualquer tempo e em qualquer cidade e em qualquer região. A prova disso é que este mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, nós abrimos aqui fazendo essa leitura, ele vai declarar qual que era a condição que muitos daqueles crentes da igreja de Efésios, da igreja de Éfeso, viveram antes da conversão. E a gente leu isso no começo, eu quero repetir para vocês. Veja o que Paulo diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, ou no Senhor eu dou testemunho, tomo o Senhor como minha testemunha, que não mais andeis como também andam os gentios, os que não são, os pagãos. E como que eles andam? Andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você lembrar o que é vaidade, vaidade é vapor, vaidade é uma coisa ilusória, vaidade é uma miragem. E o que ele está dizendo é que os gentios andavam por uma mentira. Eles andavam e se deixavam conduzir por algo que era absolutamente ilusório. Isso é uma mente reprovável, uma mente que é capaz de idealizar, planejar coisas, caminhos, metas, mas que são absolutamente vazios, sem sentido, sem nenhum tipo de verdade. É algo absolutamente ilusório, é vapor, é fumaça. E veja como ele vai descrever então essa vaidade dos próprios pensamentos. No verso 18 ele diz: obscurecidos de entendimento, ou seja, é uma mente tacanha, é uma mente obscura, tem inteligência para construir objetos, mas não tem a menor capacidade de desenvolver relacionamentos fundamentados em verdade, em coisas que são absolutas e pautáveis. Alheios à vida de Deus, ou seja, eles vivem distantes de Deus, eles continuam rejeitando Deus, e eles fazem isso por causa da ignorância em que vivem, ou seja, eles negam a verdade, eles abafam a verdade, portanto vivem essa vida mentirosa, ilusória, que não passa de vapor. Os seus corações são corações de pedra. Ele diz: pela dureza do seu coração, os quais, vejam só, tendo se tornado insensíveis, ou seja, eles não percebem Deus, eles não sentem Deus, e por se tornarem insensíveis, eles se entregam ao quê? Se entregam à dissolução, ou seja, se entregam às lutas, às contendas, para viver o quê? Para viver com avidez, cometendo toda sorte de impureza. Ou seja, Paulo está dizendo a mesma coisa aqui que ele disse para os crentes da igreja aos romanos. Mas não foi a país, mas esse é o contexto da humanidade. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Esse é o ponto. Qual é a condição de toda a raça humana? Toda a raça humana foi encerrada nessa condição de mentalidade reprovada. É isso que os nossos pecados, desde os nossos pais, Adão e Eva, é isso que os nossos
os nossos pais e toda a raça humana, incluindo a todos nós, recebeu em troca do nosso abandono de Deus, em troca da nossa rejeição a Deus, em troca de termos abafado o conhecimento de Deus em nós e fora de nós. Fomos colocados numa disposição mental reprovável, uma mente reprovada, corrupta e incapaz. Essa é a condição do homem sem Deus. Agora, o segundo ponto para nós é: o que causou esse estado ao homem? O que causa isso, o que causa essa mente reprovável? Nós já falamos, eu quero apenas recitar isso para vocês. Quando o homem despreza o conhecimento de Deus, o que acontece com ele? A sua mente é reprovável. Por quê? A fonte de todo conhecimento, de toda a verdade, Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, em Cristo Jesus, ou seja, em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando o homem despreza conhecer a Deus, quando o homem sufoca dentro de si a consciência de que Deus existe, ele literalmente se põe numa condição de reprovado. Por quê? Porque uma vez que ele não quer, ele rejeita o conhecimento de Deus, ele não aprova Deus, Deus em contrapartida permite, deixa, solta esse homem para que ele viva nessa condição. E nessa condição de alienado à vida de Deus, nessa condição o homem é que na realidade se torna reprovável. O homem reprova o conhecimento de Deus, rejeita o conhecimento de Deus, e isso faz com que automaticamente ele se coloque numa condição de reprovado, de mente reprovável. O mundo e a vida perdem totalmente o sentido, porque o sentido de tudo que foi criado, o sentido de tudo que existe e o sentido de tudo que acontece está em Deus. Quando você abafa Deus, quando você rejeita Deus, quando você não quer conhecer a Deus, automaticamente você vai perder o sentido das coisas. E aí o que acontece? O homem vai ter que criar para si um sentido para a vida. E esse sentido para a vida que o homem vai criar, lembre, ele vai criar utilizando uma mentalidade reprovável. Ele vai criar usando uma condição em que a sua mente está nula, o seu coração está obscurecido, ele não consegue fazer uma avaliação real de si mesmo, então ele abraça, defende, persegue, procura, constrói coisas segundo a sua própria ideia, os seus próprios pensamentos, e isso ao invés de elevar o homem para um padrão de perfeição, isso faz com que o homem desça e se torne cada vez mais decadente. E não importa com quanta tecnologia esse homem se envolva, não importa com quanto tratado científico esse homem investigue o universo, tudo que ele faz, ao invés de levá-lo para algo que seja mais primoroso, que seja mais avançado, leva-o para uma condição mais precária. Um exemplo disso, nós podemos citar assuntos como assuntos do momento, assuntos atuais, como o racismo. Veja, uma sociedade que foi capaz de construir ferramentas, veículos, que são capazes de transpor a atmosfera, transpor a estratosfera, sair de um planeta e viajar até um satélite como a Lua. O homem que foi capaz de fazer todas essas coisas não é capaz de sentar com um semelhante e considerá-lo como seu igual. Simplesmente por quê? Porque tem uma cor de pele diferente. Esta raça é a raça que Paulo descreve, é a nossa raça, a raça humana, que está numa situação de reprovação. Por quê? Porque desprezou a Deus, e na tentativa de construir um sentido para a vida, ele perde o sentido de todas as coisas. Ele mente para si mesmo, ele não entende o mundo, ele faz postulados incompreensíveis, e ele vive sem referencial. Esse é o ponto. Quando o homem abafa o conhecimento de Deus, quando o homem rejeita Deus, ele passa a viver sem referência. E nessa situação de sem referencial, de sem referenciamento, o homem está totalmente perdido. Essa é a condição do homem. Em segundo lugar, uma segunda causa dessa mente reprovável, que em primeiro lugar é a própria rejeição do homem,
Em segundo lugar, é o abandono de Deus para este homem. O homem não quer Deus. Deus, em contrapartida, diz: então eu abandono você para que você vá atrás daquilo que você quer. E quando Deus faz isso pelo que nós já citamos, o abandono judicial. Deus faz isso pela entrega do homem aos seus próprios prazeres, às suas concupiscências. Faz isso através da entrega do homem àquilo que o homem ama. O homem ama as suas paixões infames, então Deus entrega ele a essas paixões, e isso leva o homem a esse estado de reprovação. Portanto, a causa dessa mente reprovável é esse abandono punitivo de Deus. É Deus ter tirado os freios do homem, é Deus ter deixado o homem à sua própria sorte. E todos estes distúrbios que são provocados a partir daí, que são distúrbios na mente, são distúrbios nas emoções e são distúrbios espirituais, eles acabam gerando como consequência essa mentalidade reprovável, que descreve muito mais do que aspectos cognitivos da vida do homem, mas descreve o homem como um todo. Aquilo que o homem entende sobre a vida é algo que Deus reprova, e é algo que o próprio homem serve de prova para si mesmo, que é reprovável. Se não fosse assim reprovável, com todo o conhecimento que o homem tem, com toda a história que o homem já escreveu, com toda a vida que há na terra, não era para existir. Não era para existir mais guerras, não deveriam existir mais pessoas famintas no mundo, não deveriam existir pessoas desabrigadas, não deveria existir violência. Há pessoas que acreditam numa vida de encarnações e desencarnações, onde os homens vão evoluindo a cada vez que isso acontece, e a prova cabal, a prova definitiva de que isso é uma mentira, é uma bobagem, é o fato de que o homem está sempre cometendo os mesmos pecados, mas com uma diferença: o homem está a cada dia aumentando a sua potencialidade para destruir, a sua potencialidade para desconstruir, a sua potencialidade para pecar, a sua potencialidade para produzir coisas que são absolutamente reprováveis, porque o homem não está evoluindo, muito pelo contrário, o homem está cada vez mais afundado nos seus pecados, nos seus delitos, e nós estamos, por causa dessa reprovação mental, enquanto humanidade, enquanto raça, nós estamos no fundo do poço. E o motivo? O motivo é desprezar Deus. E o segundo motivo, Deus abandonar esse homem que não o quer, para que este homem fique à vontade para fazer aquilo que ele quer. E fazendo o que o homem quer, o homem só consegue distúrbios e mais distúrbios sobre a sua mente e sobre o seu coração. Terceiro aspecto que nós vamos observar no texto. Primeiro, nós vimos o significado de disposição mental reprovável. Depois, nós vimos quais foram as causas dessa mentalidade reprovável. E agora nós vamos ver quais são os resultados dessa mente reprovada. E aí nós temos uma lista com 21 pecados. Isso daqui não é uma lista exaustiva de todos os pecados que existem, como durante muitos séculos na história da igreja foi criada uma lista lá de 7 pecados capitais. Aqui tem uma lista de 21, mas com certeza existem muitos outros pecados que não estão nesta lista. Essa lista é o que então? É uma lista de pecados relacionados com a área sexual, uma vez que Paulo, nos versos 26 e 27, tratou especificamente do homossexualismo e do lesbianismo. Não, também não é uma lista relacionada só com pecados de cunho sexual. O que é essa lista então? Bom, esta lista é uma lista de pecados suficientemente completa para nos mostrar que nós fracassamos em todos os mandamentos de um resumo do Antigo Testamento, que é do Decálogo. Esta lista de pecados faz com que todos nós sejamos enquadrados no descumprimento das leis que o próprio Deus deu para o homem. O que Paulo está fazendo aqui é provar que esta mentalidade reprovável leva o homem a uma condição de culpabilidade ainda maior, porque ele não apenas é culpado por rejeitar a Deus, ele não apenas é culpado pela idolatria de colocar alguma coisa no lugar de Deus, mas ele é culpado das suas afeições infames, das suas paixões infames, e ele é culpado de transgredir todos os itens do Decálogo, fora todos aqueles outros mandamentos e preceitos
que estão descritos na palavra de Deus para nós. Mas como é próprio do homem guardar pelo menos esta lista, que é uma lista que resume aquilo que o homem tem de obrigações para com Deus e aquilo que o homem tem de obrigações para com o seu semelhante, Paulo vai mostrar esta condição de mentalidade reprovável leva o homem a uma condição de culpabilidade absoluta, porque o homem vai fracassar nestes itens todos, ou quase todos, ou em algum momento uns, em outros momentos outros, mas o homem vai conhecer de alguma maneira boa parte desses pecados que estão citados aqui e alguns outros que não estão citados. Os casos que Paulo descreve aqui para nós, eles começam com uma expressão interessante que ele usa, quando ele diz no final do verso 28, depois de citar que os homens foram entregues a uma disposição mental reprovável, ele diz que nessa condição os homens passam a praticar coisas que são inconvenientes. Então nós vamos falar sobre aquilo que o pecado de fato é uma inconveniência, é aquilo que não é próprio, é aquilo que não é bom, é aquilo que não é legítimo, é aquilo que não faz bem, é aquilo que não traz nenhum tipo de benefício, é aquilo que é absolutamente desproposital, fora de propósito, aquilo que não faz bem para o homem, agride a Deus e aumenta a culpabilidade do homem e ofende, machuca e de alguma maneira desmerece as pessoas ao nosso redor. Então são 21, mas antes deles é importante que você lembre que Paulo já falou sobre a questão da homossexualidade e do lesbianismo que vimos na semana passada. Mas daí Paulo vai enumerar, e ele começa falando que os homens então andam cheios de injustiça. Veja aí, você pode acompanhar a partir do versículo de número 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Aqui, cita aqui, eles estão enquadrados dentro de todas as proibições do decálogo, dos 10 mandamentos. Se você pensar o que os primeiros 4 mandamentos do decálogo, na primeira tábua da lei, você tem os mandamentos que Deus deu ao homem a respeito de si. Deus diz, não terás outros deuses diante de ti. Deus diz, não fará para você imagem de escultura de coisas semelhantes às coisas que tem no céu, as coisas que tem na terra e as coisas que estão debaixo, nas águas debaixo da terra. Deus diz no 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Deus diz no 4º mandamento, lembra-te de guardar o dia do descanso, o dia de sábado, que é uma referência ao dia que nós separamos exclusivamente para a adoração a Deus e para o descanso. Vejam, estes 4 mandamentos, eles são todos atacados pelo homem, quando Paulo cita pecados como os que eu vou citar para vocês dessa lista toda. Aborrecidos de Deus, ou seja, ao invés de dar culto a Deus, que é o que exige o 1º mandamento, o homem está aborrecido de Deus. Se você lembrar, Paulo diz que os homens trocaram Deus adorando a criatura no lugar do Criador, ou seja, se tornaram insolentes. Ao invés de dar adoração a Deus, eles adoraram imagem de homens, de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Os homens se tornaram soberbos, adoraram-se a si mesmos, acharam-se melhores do que Deus. Os homens se tornaram presunçosos, achando que eles não precisam de Deus, e por isso eles são capazes inclusive de abolir o próprio descanso, porque na sua presunção eles se sentem tão bons que eles não fazem isso. Os homens se tornam insensatos, e é nessa insensatez que o homem deixa de adorar a Deus, que o homem adora outras coisas ao invés do Criador, que o homem usa o nome de Deus em vão. É nessa insensatez que o homem não lembra do descanso e da adoração a Deus. Quando você vai para o 5º mandamento, o 5º mandamento fala sobre honrar o pai e mãe, que na realidade pai e mãe aí estão como uma descrição de todos os que são superiores. E aí você olha para essa lista e você vai encontrar lá desobediência aos pais. Você vai encontrar lá também sem afeição natural. E aí você pode classificar tanto a ausência de afeição natural dos filhos pelos pais,
quanto também a afeição natural dos pais pelos filhos. Este mandamento, ele estabelece regras de honra e tratamento com dignidade dentro da família e dentro de qualquer estrutura hierárquica. E o que nós encontramos na sociedade daquele tempo, Paulo cita isso, e na sociedade dos nossos dias, porque este versículo parece ser um retrato do que está acontecendo hoje. Exatamente o que nós encontramos é uma quebra também do 5º mandamento. Quando você olha para o 6º mandamento, não matarás, o que nós encontramos lá, veja que Paulo fala sobre isso quando ele cita homicidas, né? Homicidas, ele fala cheio de toda injustiça, e aí quem comete assassinato, quem mata alguém, está cometendo uma grande injustiça. Maldade está aqui também relacionado com isso, contenda, malignidade, tudo isso é quebra do 6º mandamento. 7º mandamento, não adulterarás, e aí você pode lembrar de vários itens aqui que estão relacionados com isso. Imoralidade, que é todo tipo de impureza sexual, ou seja, aquelas que são praticadas fora de uma relação heterossexual, dentro de uma relação de matrimônio. Você tem também, fazendo referência a este adultério, você tem a inventores de males, que são aqueles que tramam, que criam situações para que possam produzir pecados desta ordem. Quando a gente pensa também em adultério, a gente pensa em culpa, dolo, a gente pensa também em inveja. A pessoa sente inveja da mulher do outro e aí acaba fazendo isso, essas relações adúlteras. O 8º mandamento, não furtarás, e aí nós encontramos, pelo menos aí dentro dos inventores de males, dentro dos pérfidos e dentro dos que cometem todo tipo de injustiça, nós podemos classificar não furtarás aí dentro desses pecados, porque essa ideia de pérfidos são traidores, essa ideia de inventores de males, entre outras coisas, são aqueles que são roubadores, furtadores, e dentro da injustiça, todo tipo de crime dessa ordem. O 9º mandamento, não darás falso testemunho, e novamente nós pensamos naqueles que são descritos aí por Paulo como pérfidos, nós pensamos também naqueles que são descritos aí como difamadores, ou seja, pessoas que falam maldosamente, caluniosamente de outros por suas costas. E o 10º mandamento, não cobiçarás, e novamente nós voltamos àqueles que são sem afeição natural, aqueles que são imorais, aqueles que cometem estas maldades que são aqui descritas e essas imoralidades que são aqui também citadas. Ou seja, todos os 10 mandamentos estão quebrados aqui nessa lista. E essa lista serve para mostrar, para colocar diante de nós um espelho, para que nós entendamos o que é esta mentalidade reprovável. Essa mentalidade reprovável é o que torna possível que nós cometamos esses pecados. E não apenas um homem, e não apenas uma sociedade, não apenas uma cidade ou um país, isso tocou a raça humana. Aonde existe ser humano, estes pecados estarão presentes. Você provavelmente não vai encontrar a totalidade toda deles em uma única pessoa, no mesmo dia ou na mesma hora, mas ao longo da vida você vai encontrar boa parte desses pecados, e não é necessário que todos estejam presentes no indivíduo para provar que esta mentalidade reprovada tocou a vida de todos nós. E uma vez que todos nós estamos assim, qual é então a condição real de todos nós? Todos os homens, toda a humanidade chegou ao fundo do poço. Esse é o nosso 4º ponto, nosso 4º item, o fundo do poço. E como que Paulo descreve esse fundo do poço? Veja o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, ou seja, se você lembrar, Paulo fez aqui uma relação de pecados que facilmente são identificados como pecados por causa do decálogo. Nós vamos lembrar que Deus é o justo juiz desde o princípio. Ele é dono da criação, Ele criou todas as coisas. E Ele disse aos nossos pais, Adão e Eva, no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Ou seja, Ele disse, no dia em que vocês praticarem o pecado, no dia em que vocês me rejeitarem, no dia em que vocês abafarem a verdade, trocando-a pela mentira, o dia em que vocês desobedecerem, certamente vocês
morrerão. Ou seja, Deus, como justo juiz, como proprietário de todas as coisas, Ele estabeleceu a sentença do pecado, que é a morte. E aí Paulo está dizendo, ora, conhecendo os homens, a raça humana, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, quais coisas? Esses pecados. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos lá, você já deve ter ouvido o termo sociopata ou psicopata. E você sabe o que esse termo significa? Esse termo é usado para descrever uma pessoa que não tem consciência, ele não distingue o bem do mal. Em outras palavras, disposição mental reprovável fez de cada indivíduo da raça humana um sociopata, alguém que não tem condições morais, alguém que não tem condições de discernir o certo do errado, embora acha que tenha, embora acredite piamente que é capaz, e inclusive consiga identificar dentro da própria raça quem não é capaz, mas no fundo, Paulo descreve a raça humana inteira, no seu estado de pecado, ela se tornou uma raça de pessoas que são inconsequentes, reprovadas, incapazes de discernir o certo do errado. E a prova disso é que Deus, que é juiz sobre todas as coisas, revelou o que é certo e revelou o que é errado. Disse para o homem, faça isso, e disse para o homem, não faça isso. Porque se você fizer, você será abençoado. Mas se você fizer essas outras coisas que são proibidas, você morrerá. E aí, vejam por que Paulo descreve o homem aqui como alguém com a mente reprovável. E nós podemos usar esse termo como sociopata ou psicopata. Porque o homem, sabendo qual é a punição pelo seu erro, ele não apenas faz, mas ele ainda bate palma para quem faz também. Ou seja, sabendo que é passivo de morte, ele faz. Ele não entende as consequências dos seus erros, ele não entende a consequência dos seus atos, e o resultado disso é que ele se enlouquece de forma tão profunda dentro desse estado de mentalidade reprovável, que ele faz o errado, e ele incentiva outros a fazer, e ele ainda aplaude os outros que fazem. Ou seja, alguém que está caminhando para a morte e está batendo palma para aqueles que estão fazendo o mesmo e que lhe darão uma consequência, um fim, consequentemente igual. É a tal da honra entre os ladrões. O cara, ele está numa condição pregressa, terrível, e ele fala para o outro, é bom, faz também. Brincando com você, é aquela mesma intenção que você tem quando você está dentro de uma piscina gelada e chega alguém do lado de fora e pergunta, como é que está a água? E você fala, a água está ótima. E a pessoa pula. É o fundo do poço. É quando alguém está na lama e chega alguém próximo e ele diz, a lama é muito boa. Pula e se junte a nós. E é exatamente isso que tem acontecido dia após dia na nossa sociedade. Homens vazios e loucos fazem coisas loucas e não apenas aprovam aquilo que fazem, quanto convidam outros a fazer a mesma coisa. É o que nós temos assistido, por exemplo, na televisão todos os dias. Você não vai encontrar uma série, uma novela que conte algo sobre a família, sobre o casamento, que não tenha como protagonista, como herói, um homem adúltero, um homem traidor. Você não vai encontrar uma filmagem, uma história, uma grande série dessas que nós encontramos nas plataformas de streaming. Você não vai encontrar nenhuma delas que retrate um homem honesto sendo bem sucedido, mas vai mostrar um corrupto vivendo uma vida nababesca e ainda chamando aqueles que fazem o contrário de tolos, de idiotas, e no final das contas você acaba aplaudindo isso. Um fenômeno das séries dos últimos anos é uma série espanhola chamada La Casa de Papel,
que caiu no gosto do mundo inteiro, e as pessoas assistem e adivinhem por quem é a torcida? A torcida é por quem está cometendo o crime. Por quê? Porque nós todos, toda a raça está nessa condição de mentalidade reprovada. É a total loucura, é a humanidade perdida e morta, encorajando os mais novos a se perderem e a morrerem também. Quando nós encontramos num país como o nosso os desmandos daqueles que governam e roubam bilhões e não vão para a cadeia, e ainda você tem uma grande estrutura de poder montada para exatamente soltar, para liberar, para fazer costas quentes, para cobrir as costas desses corruptos, para que eles continuem vivendo uma vida confortável, uma vida de ostentação. O que eles estão fazendo? Eles não apenas estão praticando o pecado, quanto eles estão aplaudindo aqueles que querem começar. Quando nós vemos uma sociedade como a nossa criando leis para legalizar coisas que são chamadas aqui nas Escrituras como coisas que são horríveis, que são pecaminosas, que são odiosas, que Deus odeia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Deus odeia, que Deus repudia tais coisas. Nós encontramos uma sociedade criando leis para legalizar isso. E sabe por que a nossa sociedade legaliza essas coisas? A nossa sociedade legaliza essas coisas porque a nossa sociedade é uma sociedade reprovada, de mentes reprovadas, porque é assim que a humanidade está, numa condição de mentalidade reprovável. Quando a nossa sociedade coloca a mordaça sobre a boca de quem abre para ensinar a verdade, como aqueles que ensinam fielmente as Sagradas Escrituras e são amordaçados por leis que nos impedem ou que pelo menos tentam nos impedir de dizer a verdade. Sabe o que a sociedade é? É uma sociedade que abraça a mentira, que está falida na sua condição mental reprovável, e ela não suporta quem ouse dizer a verdade, porque é o fundo do poço. E Paulo diz: não apenas praticam sabendo que é passivo de morte, mas elas ainda apoiam e batem palma para quem faz o mesmo. É importante que você entenda o que significa o termo morte nesse texto. Nós não estamos falando de morte física simplesmente, e também não estamos falando daquilo que Gênesis fala lá quando Deus ordena a Adão que não peque, porque se ele pecar ele vai morrer, que de cara ali é morte espiritual, porque Adão não morreu no dia em que ele pecou. Mas há pelo menos 3 sentidos em que a palavra morte é aplicada aqui. O primeiro sentido é esse que eu já citei para vocês. Quando Adão e Eva, eles foram avisados por Deus, Deus disse: não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles comeram, e o que aconteceu foi que eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da presença de Deus. Morte espiritual, afastamento de Deus, separação de Deus temporária aqui nesta terra. O homem passou a viver distante de Deus. Morte física, que é consequência do pecado. Todo homem passou a experimentar a morte física. Tocou todos os homens, todos nós morreremos. Mas o pior é o que está por vir, e é possivelmente sobre isso que Paulo está enfatizando aqui nesse texto, que é a morte chamada de morte eterna, que não é apenas uma separação temporária de Deus, mas depois que o homem morre, ele vai entrar numa existência eterna, mas numa existência eterna separado de Deus, em agonia e sofrimento eterno, por ter negado a verdade, por ter andado longe de Deus, e por não ter reconhecido o seu Filho Jesus. Por isso será condenado a uma morte eterna, algo que nós chamamos de inferno. E Paulo está dizendo, o homem está num estado de mentalidade tão reprovado, que o homem, sabendo dessas 3 mortes, especialmente da terceira, que é a morte espiritual, a morte eterna, o homem ainda continua a pecar, e o homem ainda aplaude quem peca.
E alguém vai dizer assim: mas o homem não sabe disso. O capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos prova o contrário. O homem sabe, porque Deus se revelou na consciência do homem, porque Deus tem se revelado externamente através da criação, e principalmente no nosso tempo, Deus tem se revelado através das Escrituras, no Evangelho, que diz que todos os homens pecaram e carecem da glória, da misericórdia, da graça do nosso Deus. É o fundo do poço. Ninguém é inocente. Portanto, diante disso, diante dessa ira de Deus que se revela do céu contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, pastor, não tem que fazer nada, sou filho de crente, nasci na igreja. Bom, para começo de conversa está mentindo, você não nasceu na igreja, você nasceu no hospital. Ninguém nasce dentro da igreja. E filho de crente não é crentinho. Ah, pastor, mas olha, eu não bebo, eu não fumo, esse negócio não é comigo. Quem foi que te disse que não beber e não fumar te classifica como alguém que não tem pecado? Mas o que Paulo fez conosco aqui neste capítulo 1 é incluir cada um de nós dentro desse pecado universal que é a rejeição a Deus. Como é que eu lido com isso? Como é que eu escapo disso? Se a mente é reprovável, se a minha condição é a condição de reprovação, como é que eu saio desse estado? Como é que eu posso fazer alguma coisa para que Deus me salve, para que eu seja resgatado dessa minha condição? A resposta é: você não pode, como eu não posso. E a única maneira de nós sermos salvos é através daquilo que Paulo diz, através do Evangelho do qual ele não se envergonha. Ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação do homem. Ou seja, tudo que nós vamos aprender agora a partir do capítulo 2 é como Deus reverte essa condição de cada um de nós. E para você que já é cristão, que já foi alvo dessa graça salvadora, você verá em cada um destes versículos a obra que Deus realizou na sua vida. Eu verei aquilo que Deus realizou na minha vida. Mas você que ainda não é cristão e ficou diante deste texto que te colocou contra a parede, te mostrou sua real condição, deixa eu dizer algo para você: existe uma saída, mas essa saída não está em você. Essa saída nunca esteve em nós. Essa saída, ela é Jesus Cristo. E somente por meio dele nós podemos ser salvos. Por isso que ele mesmo diz: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E quando ele diz perdido, significa sem nenhuma condição de se salvar. Significa sem referência, significa reprovados, significa abandonados judicialmente, significa entregues aos seus pecados e paixões infames, significa absolutamente mortos nos seus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso ele disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Por isso Deus também enviou o seu Santo Espírito para nos convencer, no nosso estado de morte, nos dar um choque, nos reanimar e nos fazer crer em Cristo Jesus. Porque somente por meio deste Evangelho que conta a obra de Cristo, eu e você temos acesso à graça salvadora e à vida eterna com Cristo, com Deus, e não afastados de Deus. Portanto eu pergunto: qual é o seu estado hoje? Você é um cristão e sabe que Deus fez tudo isso por você, não cesse de adorá-lo. Permaneça fiel neste caminho que Deus te colocou. E não se iluda com o mundo, como você viveu outrora, como eu vivi outrora, como nós vivemos outrora. Mas a pergunta continua: qual é o seu estado? Se você é alguém que nunca esteve em Cristo, é bem provável que você se encontrou nesse texto, porque esse texto descreve a vida do homem sem Deus no mundo.
Portanto, o meu conselho para você é que assim como um dia Cristo me achou no meu pecado, no fundo do poço, que você creia que Jesus também pode te tirar do fundo do poço e Ele pode te dar uma vida nova. Mas não se iluda de forma alguma, você não pode alcançar salvação, regeneração e uma mente aprovada se não for por meio de Cristo. Porque por si mesmo, nem você e nem qualquer outro homem, isso é da raça, nenhum de nós pode suficientemente fazer algo para alcançar o favor de Deus. Portanto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É duro começar um texto, um livro, como esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, falando só sobre o pecado. Mas nunca a salvação terá tanto sentido na vida de uma pessoa quando ela percebe salvação diante de um contexto de perdição. Portanto, muitos pregadores ao longo dos anos têm evitado de falar sobre o pecado, negligenciando aquilo que o apóstolo Paulo nos deu como exemplo, para tentar fazer com que as pessoas abraçassem o Evangelho tão somente pelo amor de Deus. Mas antes de você conhecer a grandiosidade, a profundidade do amor de Deus, você, eu, todos nós precisamos conhecer a gravidade e a profundidade do buraco em que todos nós caímos por causa do pecado. E então, a partir daí, nós vamos entender que o amor do Senhor é muito maior, muito mais profundo e muito mais abrangente do que nós imaginávamos, do que nós pensávamos. Que Deus te ajude na sua condição, como tem nos ajudado na nossa, para que você conheça o amor e a graça do nosso Salvador. Feche os olhos, nós vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor que nos viu em nossa miséria foi misericordioso conosco e enviou o seu Filho para nos salvar, porque por nós mesmos, ó Deus, nós estávamos no fundo do poço, completamente incapacitados de discernir o certo do errado, de medir as consequências, de fazer uma avaliação correta da nossa realidade, mortos, literalmente mortos, nos nossos pecados e nos nossos erros. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho, e na nossa miséria, Deus, Ele trouxe esperança. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor, pelo Evangelho, nós cremos em Cristo Jesus, o Evangelho do Senhor poderosamente produz um renascimento na nossa vida, produz uma transformação, uma regeneração, obra do Teu Espírito através dessa mensagem do Evangelho. Portanto, ó Deus, que esta mensagem que começa neste mês, falando, citando e mostrando, ó Deus, de forma crítica os nossos erros, que, ó Pai, este Evangelho também nos faça conhecer o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. E que a gente, ó Deus, encontre no Senhor este refrigério para o nosso coração. Que cada um que está assistindo encontre salvação em Cristo Jesus. Mas não antes de que reconheçamos sinceramente, verdadeiramente, a condição em que cada um de nós está ou esteve por causa do pecado. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida diante de Ti e pedimos, ó Deus, o agir transformador do Senhor sobre cada um de nós, sobre cada um que assistir esta mensagem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.